Bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada da série Investir Rende. Mas afinal, o que são classes de ativos? São grupos de instrumentos financeiros que, embora diferentes, têm características e comportamentos parecidos. No fundo, se pensarmos numa equipa de futebol, as classes de ativos são a defesa ou o ataque e os instrumentos financeiros são os jogadores que compõem essa defesa ou ataque. As classes de ativos mais conhecidas são liquidez, obrigações, ações e matérias-primas. Todos os instrumentos financeiros de cada classe têm fontes de rendimento e risco parecidos. Podem ser comprados nos mesmos mercados financeiros e obedecem a regras e leis comuns. Vamos a exemplos. Investir em ações no curto prazo representa um maior risco de perda de capital, mas é uma das classes de ativos mais rentáveis a longo prazo. No fundo, é como se o seu clube fosse ao mercado, contratar um jovem talento de 19 anos. Pode não render no imediato, mas que no futuro é transferido por uma verba exorbitante para um grande clube internacional. Ou seja, gol! Já a liquidez tem um risco de perda de capital quase nulo, mas a rendibilidade também é normalmente muito baixa. É como aquele jogador já trintão, certinho, que garante uma época inteira sem cometer grandes erros, mas que sabemos que vai sair no final do contrato com o clube a ganhar zero. A tática de hoje está dada. Nos próximos episódios vamos falar sobre as principais classes de ativos onde pode e deve investir o seu dinheiro. Quando falamos de classes de ativos, a liquidez continua a ser o prato do dia no menu dos investimentos. Falamos de dinheiro, depósitos à ordem e a prazo e outras aplicações a curto prazo, a 3 ou 6 meses, como bilhetes do Tesouro Português ou de outros países. A liquidez não tem risco de perda de capital e o seu rendimento depende das taxas de juros ditadas pelo Banco Central. No caso dos euros, de há uns anos para cá, a sua rendibilidade é zero. Mas nem tudo é desinteressante na liquidez. A grande vantagem é que pode ser utilizada de forma quase instantânea para comprar outras classes de ativos, como ações e obrigações, quando surgem oportunidades. E quando as outras classes de ativos estão menos atrativas, podemos sempre convertê-las novamente em liquidez e proteger a nossa carteira. É como ir a um restaurante que não conhece e, para jogar pelo seguro, pedir sempre o prato mais conhecido. Mas pense bem, se cada vez que volta ao restaurante pedir sempre o mesmo prato, nunca vai provar aquela deliciosa açorda de gambas. Portanto, ao investir apenas em liquidez, não ganha, mas tem o seu capital bem seguro. Em que classe de ativos deve investir? Descubra as outras especialidades do cardápio nos próximos episódios. Obrigações. É uma palavra aborrecida, certo? Temos tantas todos os dias. Mas olhe que, no caso dos investimentos, é interessante e bem mais fácil do que vestir as crianças antes de irem para a escola. O que são? É fácil. São um empréstimo a prazo que fazemos a uma empresa ou um governo em troca de um rendimento a que chamamos yield, que nos é devolvido no final do prazo estipulado. Exemplos: as obrigações de empresas, como a EDP ou a Vodafone, ou a dívida pública portuguesa. Nas obrigações, o rendimento que obtemos, a yield ou taxa de rendimento implícita, advém do juro que recebemos periodicamente, o cupão, e da diferença entre o preço que pagamos pela obrigação e o que recebemos no reembolso, tipicamente 100. Durante o prazo do empréstimo, o investidor assume dois tipos de risco. O risco de taxa de juros. Quando sobem as taxas de juros nos mercados, o preço das obrigações cai. Isto porque, na maioria dos casos, o juro que recebemos nas obrigações tem um valor fixo. Ou seja, continuamos a receber o mesmo, apesar de as taxas de rendimento de investimentos alternativos terem subido. O risco de crédito. Ou seja, a possibilidade de a entidade a quem fizemos o empréstimo, a quem entregamos o nosso investimento, não devolver o capital dentro do prazo acordado. No próximo episódio, vamos falar sobre os dois tipos de obrigações em que podemos investir. Não perca! No episódio de hoje, achamos que é a nossa obrigação falar mais de obrigações. Podemos classificá-las de diferentes formas, mas o que realmente interessa é qual o risco do seu capital não ser devolvido no prazo acordado. Como em quase tudo no mundo dos investimentos, há formas de arriscar mais e ganhar mais, e de arriscar menos e ganhar menos. O clássico cenário da manta que tapa de um lado, mas destapa do outro. Comecemos por jogar pelo seguro. Apresentamos as investment grade.
Estas obrigações apresentam um risco muito reduzido de incumprimento no que toca à devolução do seu capital e juros no prazo definido. Mas com a segurança vem menos rendimento. Se o que deseja é maior rendimento, tem de pensar mais alto. E aqui entram em cena as obrigações à yield. Neste caso, para um rendimento superior, o risco de crédito é também maior. E ao contrário das obrigações investment grade, o maior risco que corremos é precisamente de quem nos deve não devolver o capital que investiu. As obrigações à yield são normalmente emitidas por empresas, mas também há países com esta classificação de risco. Portugal, na primeira metade da década passada, foi exemplo disso mesmo. No próximo episódio, 3, 2, 1, ações. No episódio de hoje, vamos entrar em ação. Quando investimos em ações, tornamos-nos proprietários de uma empresa. Cada ação representa uma fração de propriedade da empresa, com uma fatia de um saboroso queijo. O valor de cada ação não é mais do que o valor total da empresa em mercado, o queijo todo, dividido pelo número de ações emitidas. O rendimento que obtemos quando investimos em ações é variável e depende da evolução dos lucros das empresas. Isto é, se o negócio crescer e o enquadramento económico for favorável, o preço das ações em bolsa sobe e recebemos mais dividendos. Todavia, em períodos de contração económica ou quando há notícias menos positivas sobre a atividade, o preço das ações pode cair e manter-se abaixo do preço a que investimos durante bastante tempo. Para obtermos bons resultados quando investimos em ações, é preciso paciência e ponderação. Devemos ter um horizonte temporal de pelo menos 5 anos, que nos vai permitir usufruir do seu potencial de rendimento variável, que é historicamente superior ao que obtemos quando investimos em liquidez e obrigações. Muito importante, se acha que vai precisar do seu capital num espaço de tempo mais curto, o melhor é investir nas classes de ativos sobre as quais falámos anteriormente. Por hoje é tudo. Próxima paragem, matérias-primas. Hoje vamos falar sobre matérias-primas, também conhecidas como commodities. Falamos de ativos reais como petróleo, gás natural, alumínio, cobre, ouro. Estas matérias-primas estão incorporadas em praticamente todos os processos produtivos da economia mundial. Mas calma, se investir em matérias-primas, não vai precisar de espaço extra na garagem para guardar ouro ou petróleo. O que vamos adquirir são instrumentos financeiros, como fundos de investimento, que nos dão exposição positiva ou negativa consoante a evolução dos preços de uma matéria-prima, ou, mais comum, de um cesto com várias matérias-primas. A rentabilidade das matérias-primas é muito mais especulativa do que as outras classes de ativos, porque assenta apenas na evolução positiva do seu preço. E como varia o preço? Depende de fatores como o clima ou a instabilidade política nos países produtores. Estes fatores podem diminuir ou aumentar a oferta destas matérias-primas em determinados períodos, o que leva a variações bruscas nos preços, como aconteceu com o preço do petróleo em 2020. Quando há quebras no ritmo da atividade económica, como as causadas pela pandemia de Covid-19, o preço das matérias-primas tende a cair e o seu rendimento é negativo. Por outro lado, quando temos uma forte aceleração do crescimento económico mundial, a rentabilidade destes ativos tende a ser muito positiva. O maior benefício de investir em matérias-primas é a possibilidade de diversificar o risco dos nossos investimentos, combinando-as com outras classes de ativos que abordámos nos episódios anteriores. Na próxima semana, vamos falar sobre as vantagens de ter um pouco de tudo na nossa carteira. Ao longo dos últimos episódios, apresentámos as diferentes classes de ativos. Hoje vamos perceber que funcionam melhor quando as combinamos. Estas classes têm comportamentos distintos ao longo do tempo. E é isso que, a longo prazo, define as suas características em termos de rentabilidade e risco. No entanto, ano após ano, o ranking de cada classe vai variando em função da evolução da economia e dos indicadores financeiros dos países e das empresas. Moral da história: a melhor forma de investir é ter na sua carteira um mix de diferentes classes de ativos financeiros. Diversificar é o segredo para ganhar mais dinheiro e correr menos riscos. No entanto,
Combinar as diferentes classes de ativos na sua carteira, sem ter os seus objetivos e uma estratégia de investimento bem definida a priori, é a mesma coisa que tentar construir uma casa sem ter um projeto. Um dia vem tudo abaixo. No próximo episódio, vamos mostrar como pode ter uma carteira de investimento à medida do seu perfil de risco. Connosco! Já sabemos que sem um projeto não há construção que resista. Por esta razão, o papel do arquiteto e do engenheiro é fundamental. Da mesma forma, quando pensa no mix das classes de ativos financeiros da sua carteira, também deve recorrer aos profissionais do ofício. Nós, claro, na Banquinter Gestión de Ativos, temos uma equipa com muita experiência e provas dadas nestas andanças. Sabemos exatamente o que fazer a médio e longo prazo e como construir e retocar o seu mix de ativos financeiros ao longo do tempo. Os fundos de investimento da BKGA são uma solução simples, prática e eficiente para investir o seu património nas diferentes classes de ativos e beneficiar da rentabilidade específica de cada uma, com o risco devidamente diversificado. Dito isto, vamos falar? Invista connosco!